O que é que acontece? Nós tínhamos do Serasa um mapa de inadimplência dos brasileiros em dívidas. Eu gostaria de iniciar pelo Rio de Janeiro, que é o estado que 53% da população está inadimplente de dívidas, e cheguei aqui na Bahia, ao qual 40,81% da população, como mostra o gráfico, que vocês estão vendo, está inadimplente de dívidas. Existe inadimplência quando você deve, existem as formas de inadimplência. Para piorar essa situação, lembrando que a pessoa inadimplente, ela não tem crédito, ela não consegue fomentar um negócio, ela não consegue instruir uma renda, não consegue investir melhor em educação, porque não existem formas privadas ou públicas de investir nessa pessoa, porque ela já está com o nome sujo. E a idade que se tem mais inadimplência é entre os 18 a 24 anos, que é justamente uma idade de risco para crédito bancário. Qual o problema nós temos ainda mais nesse gráfico? Que a maior parte das inadimplências são em contas de água, luz e gás. Qual a complicação nisso? Nós não estamos falando em inadimplências por dívidas, porque eu fiz uma compra numa loja grande e não consegui pagar, eu parcelei um carro e não consegui pagar. As pessoas não estão conseguindo pagar contas de prioridade máxima para a sua sobrevivência. Então, esse mapa atual do Serasa de 2023 demonstra a queda econômica de nosso país. Porque as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas de água, suas contas de luz, e obviamente são cortadas. Então, normalmente as pessoas se juntam em uma única casa, ao qual todo mundo faz ali uma rachadinha, paga essa conta e vira um aglomerado de pessoas, 10, 20 pessoas morando em um cubículo, para poder se manter e sobreviver a essa situação. O Vitor vai comentar mais um pouquinho. Esse ponto aí é importantíssimo, Bruno, porque a gente tem aí cerca de 24% das pessoas que estão inadimplentes no nosso país hoje estão justamente por conta de contas básicas, água, luz. E quando a gente olha, por exemplo, a Bahia ali com seus 40% de inadimplentes, é uma população expressiva, um número que chama a atenção. E quando a gente vai contrastar isso com o que tem sido feito de políticas públicas, a gente já enxerga aí um grande embate. Porque no início desse ano, na virada do ano, na verdade, a gente teve um aumento de cerca de 11% nas contas de água. E agora, recentemente, no meio do ano, a gente teve um segundo reajuste de cerca de 6%, que tornou mais caro ainda o acesso dos baianos à água e esgoto. Ou seja, a gente tem uma população que está endividada, está com dificuldade de pagar a conta, e o movimento do poder público é justamente sobretaxar esse cidadão, é aumentar o custo, não entendendo a dificuldade financeira que a gente vive hoje. Vale destacar também que, além dessas contas básicas, um grande vilão que a gente tem no país hoje é o cartão de crédito. Hoje a gente tem, até então a gente teve uma redução recente, mas a gente tinha a maior taxa de juros real de todo o mundo. Claro que isso é fruto de um processo de contenção da inflação do nosso país, a gente sabe que é necessário, mas a gente convive com a realidade hoje em que bancos lucram muito com taxas excessivas e com o mercado que você mesmo disse, está desabastecido, está com dificuldade, e como é que vai dar conta de tudo isso? E outra situação muito preocupante, quando a gente trata sobre contas básicas, a sobrevivência do cidadão, é que vi muita gente esperando o perdão da dívida, igual foi feito no passado. Gente, perdão da dívida é golpe. O golpe que o governo te dá para poder enganar o eleitor e se reeleger. Porque dinheiro não nasce do nada. Quando o governante perdoa sua dívida, se você não pagou essas dívidas, que não são dívidas baratas. Se a gente pegar água, luz, comparado ao salário mínimo, só que a gente entende que a população está tão empobrecida que não consegue nem ao menos pagar isso, você vai se endividar de novo. Só que tem um porém. De onde sai o dinheiro para poder pagar a sua dívida? Nossa maior tributação no Brasil é ICMS, Imposto sobre o Consumo. Comida você consome, vai aumentar o preço da comida. Você consome roupa, você acha que vai aumentar o preço das roupas. Você consome remédio, aumenta o preço do remédio. Perdão de dívida é pedir para que aumente o preço do seu consumo básico. Então, o que adianta você ter sua conta de água de 50, 3 contas acumuladas de R$150 serem pagas, sendo que amanhã o óleo vai estar R$15? E, infelizmente, é desse jeito que o governo operaciona e engana o eleitor e muitas vezes o próprio cidadão. A gente está aqui nesse programa justamente para poder demonstrar, tentar instruir melhor as pessoas. Se a gente conseguir sair daqui com pessoas mais bem politizadas, rapaz, a gente está com a missão cumprida. Então é importantíssimo, sempre quando você vê alguém que está falando, não, vou esperar o perdão da dívida, isso é golpe, não caia nisso, que essa pessoa e você vão pagar muito mais caro lá na frente. E essa questão aí que você toca justamente alimenta todo esse processo aqui que a gente está trazendo, porque hoje a gente tem um Brasil com um rombo de quase 100 bilhões, cerca de 100 bilhões de reais, na verdade, e tudo isso retroalimenta esse processo de inflação. A gente vê, como você disse, a comida ficando mais cara, o vestuário, o combustível, e toda vez que o governo
tenta resolver esses problemas sempre com mais irresponsabilidade fiscal, tentando essa promessa eleitoral, entregar o dinheiro para o cidadão, que muitas vezes é necessário sim a gente fazer projetos de redistribuição de renda, é necessário investimentos, mas como tudo na vida tem que ter responsabilidade. Exatamente. Não dá para a gente empurrar o problema para depois, porque os juros sobem, a conta chega e o cidadão sempre acaba pagando isso de uma forma ou outra.